As cartas às 7 igrejas da Ásia. Quarta carta, à igreja de Tiatira. Apocalipse 3:18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Tiatira, a quarta igreja. Tiateira foi uma antiga cidade localizada na Lídia, sobre a qual está edificada a atual cidade turca de Akhisar. A carta à igreja de Tiatira começa trazendo uma grandiosa autodesignação de Cristo. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa apresentação de Cristo tinha tudo a ver com o contexto em que viviam os cristãos daquela cidade. Tiatira possuía uma famosa associação que trabalhava com bronze. Na sequência, Cristo elogia a igreja de Tiatira por seu trabalho. Ele declara conhecer suas obras, seu amor, sua fé, o seu serviço e sua perseverança. Na verdade, as últimas obras da igreja de Tiatira eram mais numerosas que as primeiras. Os estudiosos acreditam que nessa época a igreja de Tiatira já tinha quase 4 décadas de existência. Mas se na carta à igreja de Tiatira o Senhor Jesus elogia a igreja por suas boas obras, ele também repreende a igreja por sua negligência em combater certas práticas e costumes pagãos que estavam sendo introduzidos na comunidade cristã, enquanto a importância da disciplina aos membros faltosos era negligenciada. O principal problema da igreja de Tiatira tinha um nome bem definido: Jezabel. Não é possível afirmar com exatidão se Jezabel era o nome real da mulher que pertencia àquela comunidade ou era o seu pseudônimo, já que o nome Jezabel na Bíblia é sinônimo de sedução à idolatria e à imoralidade. Seja como for, tal como a personagem do Antigo Testamento que foi mulher do rei Acabe, a mulher de Tiatira denominada Jezabel também se ocupava de influenciar e seduzir as pessoas à idolatria e à imoralidade. E a verdade é que em Tiatira Jezabel encontrava um ambiente muito propício para propagar o seu engano. O grande erro da igreja de Tiatira. Como foi dito, toda a vida econômica da cidade era organizada em associações comerciais. Cada associação possuía o seu deus patrono. Então era praticamente impossível pertencer à vida social e comercial da cidade sem ter de abraçar o culto ao deus de determinada associação. E uma vez introduzido em uma dessas associações, era esperado que o indivíduo participasse das festas pagãs que traziam grandes banquetes oferecidos à deidade patronal, e ainda muita imoralidade através dos rituais de prostituição religiosa. Portanto, o cristão da igreja de Tiatira não tinha vida fácil. Se não participasse de uma associação, órgãos religiosos, o crente era basicamente excluído da sociedade e passava por necessidade, fome e perseguição. Mas se ele resolvesse participar de uma dessas associações, então ele teria demandas que inevitavelmente o colocariam numa posição de infidelidade ao Senhor. Ou o crente de Tiatira negava o mundo e enfrentava as privações decorrentes disso, ou negava ao Senhor. Nesse contexto foi que surgiu a autodeclarada profetisa Jezabel. Ela estava seduzindo os crentes de Tiatira a comerem dos banquetes sacrificados aos ídolos e a praticarem a prostituição.
Ela pregava que os crentes tinham que conhecer as coisas profundas de Satanás. Órgãos religiosos que atraem pessoas com comidas, roupas e etc. Talvez ela apoiasse seu ensino em alguma vertente do dualismo grego que enxergava a matéria como algo ruim e o espírito como algo puro e bom. Então ela ensinava que o crente podia explorar as coisas profundas de Satanás em seu corpo, sem que com isso prejudicasse o seu espírito. Na prática, Jezabel induzia os crentes de Tiatira a participarem de todo o paganismo da cidade, com a desculpa de que com isso eles estavam sendo introduzidos ao conhecimento das coisas profundas de Satanás. Parece que a ideia dela era que para vencer Satanás, os crentes tinham de conhecê-lo profundamente, e para se tornarem um cristão melhor, os crentes de Tiatira tinham que experimentar o pecado. A repressão à igreja de Tiatira. Por tudo isso a igreja de Tiatira foi repreendida pelo Senhor. Não havia qualquer desculpa para a igreja tolerar Jezabel e sua corrupção. Na carta ainda o Senhor mostra sua longanimidade ao afirmar que havia dado tempo para que aquela mulher se arrependesse, porém ela não queria saber de abandonar a sua prostituição. Como juízo sobre tudo isso, o Senhor avisou: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Se a igreja de Tiatira estava falhando em disciplinar Jezabel e os que com ela se prostituíam, o Senhor não falharia em sua disciplina. Na sentença provavelmente há um contraste entre o leito de prostituição e o leito de enfermidade. Aquela que deliberadamente e insistentemente havia se deitado numa cama para se prostituir, agora se deitaria numa cama enferma. Então na carta parece que o Senhor promete punir Jezabel com alguma enfermidade. Mas o castigo divino não pararia por aí. Aqueles que aceitaram os ensinos daquela mulher e se prostituíram com ela, seriam colocados em grande tribulação. Além disso, os chamados filhos de Jezabel também seriam mortos. Nesse ponto os estudiosos possuem diferentes interpretações. Em resumo, alguns defendem que esses filhos eram seus filhos espirituais, ou seja, todos aqueles que já tinham aceitado sem qualquer reserva e de forma irreversível as práticas ensinadas por Jezabel. Outros defendem que esses filhos eram, na verdade, literalmente os filhos naturais de Jezabel. Por fim, o castigo sobre Jezabel e seus associados serviria de testemunho para todas as igrejas de que é impossível escapar de aquele que sonda as mentes e corações. A promessa à igreja de Tiatira. Na carta à igreja de Tiatira, em vez de trazer uma lista de exigências aos crentes fiéis que não tinham abraçado a falsa doutrina de Jezabel, Cristo apenas os exorta a continuarem fiéis, evitando os costumes pagãos daquela cidade. Então o Senhor Jesus promete aos crentes que guardarem os seus mandamentos, que eles reinarão com ele, e estarão associados ao próprio Cristo no julgamento que condenará os pecadores reduzindo-os a pedaços como se fossem objetos de barro. Em Tiatira também havia um forte comércio de cerâmica. Então os crentes não tiveram qualquer dificuldade para entender esse simbolismo. A carta à igreja de Tiatira termina com a afirmação de que os crentes fiéis não apenas reinarão com Cristo, mas ainda participarão do seu esplendor. A história. Foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mísia. Antes de ser refundada como um posto militar por Seleuco I Nicator, um dos generais de Alexandre, o Grande, em 280 a.C., chamava-se Pelópia.
foi destruída por um grande sismo durante o reino de Augusto, 27 a.C., 14 depois de Cristo, mas foi reconstruída com a ajuda do Império Romano. A cidade em si dava a impressão de fraca tornada forte. Na antiguidade, a cidade era conhecida pelas suas muitas guildas comerciais. Para poder trabalhar no comércio era necessário que o cidadão pertencesse a alguma delas, sendo muito comum que os seus membros participassem de festas dedicadas às divindades pagãs. Era famosa pelo seu comércio e pela sua produção de testes, incluindo o índigo. Contexto bíblico. Segundo os Atos dos Apóstolos, uma das comerciantes de roupas da cidade era uma mulher chamada Lídia, que conduzia negócios em lugares distantes como Filipos. Mas ela é mais famosa por ser citada no livro do Apocalipse como uma das 7 igrejas da Ásia. Arqueologia. O sítio da antiga Tiatira é totalmente coberto pela moderna cidade de Aquisar. Uma escavação realizada no centro da cidade descobriu uma rua com colunas de 100 metros de comprimento que levava a uma entrada monumental e a uma grande basílica cívica, 40 metros multiplicação 10 metros, provavelmente do século V ou VI. Um pequeno museu arqueológico fica adjacente ao local. Satanás estava presente e ativo na Ásia quando Jesus enviou estas cartas às igrejas. Ele tinha sinagogas em Esmirna e Filadélfia, e um trono em Pérgamo. Em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Para servir a Deus num ambiente cheio da influência do diabo, o discípulo de Cristo teria que lutar e confiar em Deus, confiante da recompensa para os vencedores. A cidade de Tiatira estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes. Atualmente, chama-se Aquisar, significa Castelo Branco, na Turquia. Lídia, a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa, era de Tiatira, mas não temos mais nenhuma informação sobre esta igreja. O que sabemos da igreja vem das referências no Apocalipse. A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, além de roupas, artigos de cerâmica, bronze, etc. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhantes às associações profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. Como as outras cidades da época, Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses Apolo, Tirimanius e Artemis, uma deusa chamada Diana pelos romanos e um santuário a Sibila, orácula, Sambate. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. A expressão, o Filho de Deus, esta expressão aparece somente aqui no Apocalipse. É comum no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como descrição de Jesus Cristo. Os servos fiéis são descritos, também, como filhos de Deus. Aqui, a expressão obviamente se refere a Jesus Cristo. A expressão, olho como chama de fogo, Jesus tem olhos poderosos e penetrantes. A expressão, pés semelhantes ao bronze polido, ele tem força para castigar e até esmagar os seus inimigos. Jesus conhecia e elogiava as qualidades boas da igreja em Tiatira. A expressão, obras, serviço, últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas suas obras.
Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, pois Deus nos criou para boas obras. A expressão amor. O princípio fundamental na vida do cristão. Faltava amor em Éfeso, mas Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira. A expressão fé. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos, e não pode existir comunhão entre os dois. A expressão perseverança. O bom solo produz fruto com perseverança, uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. A tribulação produz perseverança. Jesus viu, também, problemas na igreja em Tiatira. Ele fez uma crítica severa. Tenho, porém, contra ti. O problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamava-se Jezabel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe no 9º século a.C. Ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. A Jezabel de Tiatira agiu de maneira semelhante, seduzindo os cristãos às práticas de idolatria e prostituição, ou imoralidade sexual literal, ou impureza espiritual. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos, uma prática condenada que representa comunhão com os demônios. O problema da igreja foi a sua tolerância dessa falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar falsos mestres, Romanos. A igreja em Tiatira, possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer da pureza de doutrina, tolerava esta falsa mestra. Devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com homens. A expressão, dei-lhe tempo para que se arrependesse, Jesus é longânimo e paciente. Ele deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. A expressão, eis que a prostro de cama, esta não é a cama da prostituição, ela já se deitava naquela cama de livre vontade, mas a cama de doença e sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama de tribulação. A expressão, matarei os seus filhos, pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, mas a palavra filho, frequentemente, se refere às pessoas que seguem o ensinamento ou o exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras e os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras dele. Da mesma maneira, são prováveis que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras dela. Se não se arrependerem, Jesus mataria os malfeitores. A expressão, todas as igrejas conhecerão, o castigo divino tem vários propósitos. Um destes, obviamente, é o castigo dos culpados. Neste caso, Jesus prometeu matar as pessoas que praticaram a idolatria e a prostituição, caso não se arrependessem. Mas há um segundo motivo atrás deste castigo. A morte de alguns serviria de alerta para outros. As igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe de tudo o que acontece, e que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Observamos a importância da disciplina divina para deter o pecado dos outros. Veja alguns exemplos: Acã, Ananias e Safira, a correção pública de pecadores. Nós devemos aprender as lições dos pecados do passado, e considerar as consequências da desobediência. Na última parte desta carta, Jesus oferece encorajamento aos cristãos em Tiatira.
O encorajamento aos demais de Tiatira. Ele já falou sobre os filhos de Jezabel. Agora ele encoraja os outros, os discípulos fiéis que não aceitam a doutrina dela e não participam do conhecimento das coisas profundas de Satanás. Algumas pessoas não buscavam as profundezas de Deus, pois queriam conhecer as profundezas do diabo. Pode ser uma referência à busca de conhecimento profundo, mas não da revelação da palavra de Deus, típica dos gnósticos. A expressão, outra carga não jogarei, manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira e sob pressão de falsos ensinamentos como o de Jezabel já seria difícil. Jesus não exigiria mais do que isso. Ele não permite que seus servos sejam tentados além de suas forças. A expressão, ao vencedor. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até ao fim. Novamente, ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. A expressão, autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participarem deste vitorioso reino messiânico. A expressão, a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Qual maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus? A expressão, quem tem ouvidos, ouça, como nas outras cartas, Jesus encerra esta com um apelo aos ouvintes. Prestem atenção. Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Para os que insistem em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. Para os discípulos dele, ele promete o dia de sua presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. A igreja de Tiatira era uma igreja localizada na província romana da Ásia, na cidade de Tiatira. A carta à igreja de Tiatira está registrada no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Escrita pelo apóstolo João, essa carta registra as palavras do próprio Senhor Jesus ao anjo da igreja de Tiatira. Nos tempos do Império Romano, a cidade de Tiatira tinha sua importância. Localizada a pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna e no meio do caminho para Pérgamo, a capital da província, Tiatira era uma grande cidade comercial. Inclusive, a cidade abrigava muitas corporações comerciais. Cada uma dessas corporações tinha sua deidade patronal. Isso quer dizer que em Tiatira a vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo. Destacava-se na cidade a produção e comercialização de tecidos tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais. Bispo Pedro Alves.